todos, 31º episódio do CBcast aqui de Unai. Hoje o meu convidado, Dr. Carlos Eduardo, defensor público aqui de Unai. Dr. Carlos Eduardo Vieira da Silva é defensor público aqui do estado de Minas Gerais desde o ano de 2021 e atua nas áreas civil, família e infância em Unai, tendo participado da reinstalação da Defensoria Pública na cidade. Boa noite, Carlos, prazer aqui entrevistá-lo. Boa noite, doutor Rafael. Na verdade, é uma honra. Queria inicialmente agradecê-lo imensamente pelo convite, parabenizá-lo pela iniciativa do CBcast. Tive a curiosidade de assistir os episódios anteriores e a gente percebe uma diversidade de assuntos, de convidados sempre muito qualificados. Então, parabenizá-lo mais uma vez pela iniciativa, realmente trazer essa discussão aqui para a nossa cidade, mostrar as cabeças pensantes que nós temos aqui em Unai. Parabéns. Maravilha. Carlos, você teve uma trajetória fazendo um curso de Direito um pouquinho depois do curso de Letras, né? Você tem um histórico aqui bem bacana sobre a forma que você estudou para o concurso, e nossos espectadores, grande parte deles são concurseiros também. Eu queria que você falasse dessa trajetória sua, do âmbito acadêmico, começando de Letras na UNB, depois você fez Direito na UNB também, né? Você tem pós-graduação em Direito Constitucional, certo? Enfim, eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua trajetória. Perfeito, doutor. Bom, a minha trajetória, na verdade, meu primeiro concurso eu passei no Banco do Brasil, aos 18 anos. E o meu sonho, porque minha mãe é professora, eu queria ser professor, e aí gostava muito da área de literatura, história, enfim, eu optei pelo curso de letras. Acaba que estar no Banco do Brasil não consegui muito conciliar com o magistério, embora eu tenha atuado na área. Mas, resumindo, tive uma carreira até longa no Banco do Brasil, mas fiz o concurso para o Ministério Público Federal, na área administrativa, né? Porque não era graduado em Direito. E aí, iniciando o trabalho no Ministério Público Federal, meu objetivo era, posteriormente, fazer, inclusive, o concurso do Rio Branco, da diplomacia. Era esse o meu horizonte. Mas, começando a trabalhar no Ministério Público Federal, percebi ali que, na verdade, eu tinha uma grande afinidade, interesse pela área jurídica. E aí, nesse momento, após concluir, inclusive, a Faculdade de Letras, eu ainda fiz um mestrado em Literatura e Ciências Sociais, porque também tinha interesse na área acadêmica, enfim, de uma formação mais robusta. E aí eu fiquei naquela encruzilhada, eu vou para o doutorado ou eu vou fazer o Direito, que também é uma área que está me despertando interesse, e optei por fazer a Faculdade de Direito. Então, assim, eu já estava com 30 anos de idade. Foi um começo tardio, mas também estratégico. Estratégico, né? E bem direcionado. Né? O que acontece? A gente percebe, da parte dos alunos, da juventude, até natural, um certo encantamento, e muitas vezes a faculdade não é levada tão a sério assim, né? Normalmente o aluno começa a se despertar e levar aquela martelada na cabeça a partir do 7º período. E aí ele vai pensar, né? A hora que ele vai fazer a primeira prova, o professor, acho que ele comentou sobre isso, por que eu não estudei mais naquele momento, né? Então, assim... E eu acho que você foi aquele aluno assim que anotava tudo e prestava atenção, porque quando você faz a faculdade mais experiente, mais maduro, né? Exato. Você aproveita cada minuto de uma aula expositiva, por exemplo, que dá para aproveitar muita coisa. As pessoas, elas têm algo muito místico, né, nas aulas expositivas. O pessoal pensa que isso não ajuda, mas se a pessoa anotar, prestar atenção, ele consegue ter esse foco e já sai muito lá na frente, né? Na hora que você pega seu caderninho e faz um resumo para você começar a pegar uma doutrina, é muito mais rápido, né, Carlos? Perfeito, doutor. E tem uma questão também que eu percebi nessa segunda graduação, que foi a importância de ler os textos, antecipar também aquele assunto que o professor vai abordar, Perfeito. Porque quando vai ter aquela explanação ali por parte, né, do professor, você vai absorver aquilo em outro nível. Assim, é muito mais fácil, né? É o que a gente faz em mestrado, né? Exatamente. Então, assim, como eu já tinha essa experiência acadêmica de ler o texto para ir discutir em aula, meio que eu levei isso para a graduação. Ótimo. E foi, assim, um outro nível, vamos dizer assim. Porque quando o primeiro contato que você está tendo com aquele assunto é com o professor falando, claro,
né, com certeza vai ter um aproveitamento. Mas quando você já tem alguma familiaridade com aquele assunto ali, a capacidade do nosso cérebro de absorver aquilo ali com maior sucesso, de De forma mais efetiva. aprender, né? Não é nem aprender, não, porque Exatamente. aprender você já aprendeu lendo, né? Você aprende, você reteu o conhecimento. Exatamente. Né? Muito bom. Então, assim, teve esse momento, e aí, mesmo estando no Ministério Público Federal, tinha um chefe que é uma pessoa maravilhosa, o Dr. Paulo Queiroz, né? Com quem aprendi muito. Ele escreve na área de direito penal. Sim. O pessoal brincava que ele era, embora fosse do Ministério Público Federal, era uma pessoa muito garantista. Então, certo. Assim, aprendi muito. E ali, vendo as manifestações da Defensoria Pública da União, à época, eu falei, nossa, o pessoal faz um trabalho muito bacana. E tive experiências de familiares, conhecidos, buscando a assessoria da Defensoria Pública e vi a importância. Enfim, e já no início da graduação ali, decidi que era esse o meu destino final. Bacana. E aí, desde então, doutor, não adianta, né? Quando a gente fala de concurso público, não tem caminho fácil, né? Então, assim, eu já casado, nesse íntere, com filho e tudo mais, encaixava na rotina ali uma carga de estudo diária, né? Um dia do final de semana, depois você vai também queimando férias. Enfim, concurso não tem, eu digo sempre que não tem caminho fácil. Tem que priorizar, né? Tem que priorizar. Assim, são escolhas, né, que a gente tem que fazer para alcançar um objetivo. Né? Como você entrou mais tarde, já tinha uma bagagem, né, e aproveitou bem a graduação, acho que você não ficou muito assim. Não, claro que eu já tinha também um excelente emprego, excelente estrutura, então não tinha aquela angústia, preciso resolver isso amanhã. Claro que tem também esse lado positivo, ótimo, né? Que tudo tem podia viajar para o Brasil todo pensando em concurso que não ia ter problema. Exato. Ninguém ia te chamar de turista. Exato, né? Exato. Então, assim, tinha esse suporte, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, e aí, por fim, consegui o êxito, né? Sempre tem uns concursos que a gente faz, eu faço sempre que para concurso, para você passar, você tem que fazer, sim, né? Sim. Então, assim, quem não faz... E as reprovações são inerentes ao Fazem ao parte processo. da etapa. É assim, quem não passa é fenômeno, de outro planeta, o natural, né, que a gente conversa com todo mundo que é do meio, todo mundo tem um histórico de reprovações, mas, enfim, persistindo, chega ao sucesso. Mas, de novo, é sempre uma história de dedicação, né, disciplina e etc. Assim. Mas, hoje, o momento da posse, doutor, né, aquele alívio. Há um tempo, a sensação de alívio, de satisfação, né, de olhar tudo que a gente já viveu, de conquista, e de olhar para frente também, quando a gente consegue chegar num lugar que você entende que é o seu lugar, né? Que é aquilo que você entende que é vocacionado para fazer. E a primeira etapa, né? Na verdade, enfim, o concurso de aprovação após é a primeira etapa. Você tem que continuar estudando, continuar se atualizando, se esforçando e atender bem a população. Esse que é a grande questão, né? Porque as pessoas falam, eu vou passar no concurso, depois eu vou jogar esses livros fora. Totalmente errado. Então, esse pensamento está totalmente errado, né? Eu costumo brincar assim, com os estagiários, com os colaboradores, de que sempre que a gente está sempre estudando, seja doutrina, jurisprudência, se atualizando, né? É um caminho necessário, natural, para você fazer um trabalho de excelência, né? Assim, serviço público que a gente exerce, a gente percebe que hoje em dia a cultura mudou, né? Os servidores públicos, especialmente, não de todas as áreas, mas enfim, da nossa área, a gente percebe profissionais muito dedicados, qualificados, focados, né? Em metas, entrega de resultados, qualidade do serviço, fazendo aquele olhar para trás, aquela métrica, né? Olhando onde eu errei, vamos melhorar. Perfeito. Gestão, né, doutor? São muitas questões relacionadas, sobretudo para atingir a finalidade última, né, da nossa função, que é prestar um serviço público de qualidade, né, que, afinal de contas, é a população que nos remunera, embora estejamos em lugares de destaque, não deixamos de ser também servidores. Bacana. Carlos Eduardo, o tema que nós selecionamos aqui, ele é focado na justiça consensual, né? A conciliação, a gente buscar meios alternativos de solução de conflitos, desafogar o judiciário um pouco. E nesse aspecto, a Defensoria Pública, que ganhou uma estrutura institucional, né, muito forte, muito equiparada ao Ministério Público, ela tem um papel importante. Tanto é que a gente estava comentando aqui sobre essas leis que vieram, que trouxeram a Defensoria Pública, esse atuar extrajudicial muito forte. Hoje a Defensoria Pública Unaí reinstalada, alocada em um ponto de fácil acesso na Governador Valadares, com
todos os defensores, né, atuando, né? Sim. Qual que seria o papel da Defensoria Pública nessa promoção da justiça consensual através da conciliação ou outros métodos aí de solução Certo. consensual? Bom, doutor, perfeita, excelente a pergunta. Eu só vou me permitir fazer uma breve consideração sobre a atuação da Defensoria em si. A Defensoria Pública, como o doutor bem disse aqui, pela nossa função constitucional, nós temos a atribuição de viabilizar o acesso à justiça das populações mais vulneráveis, notadamente aquela população que é vulnerável economicamente, ou seja, a população mais empobrecida, que não tem recursos para contratar um advogado, poder eventualmente propor uma demanda. Para além desse público, nós também atendemos outras populações que também são vulneráveis. Idosos, pessoas com deficiência, crianças, enfim, outras espécies de vulnerabilidade que afetam circunstancialmente determinado parte da nossa população. E aí, neste cenário, a Defensoria Pública tem, portanto, um filtro, né, de atuação, que é direcionado para essa parcela mais vulnerável da população. Especificamente, hoje, do ponto de vista, até falar, já que o pessoal está nos ouvindo aqui, né, doutor, com relação a quais são os critérios, o que nós consideramos como uma pessoa vulnerável economicamente. Então, assim, aqui cada defensoria de estado para outro faz os seus critérios, mas são muito parecidos. Em Minas Gerais, que obviamente é o que se aplica aqui, são 3 salários mínimos, a renda do indivíduo, ou no máximo, vamos supor, se tem ali o marido e a esposa, juntando os dois, não pode ultrapassar 4 salários mínimos. Então, assim, objetivamente, é esse o nosso critério que a gente precisa aferir, né, para poder ver se poderemos ou não assistir aquele cidadão ali. Aqui, Unai, nós tivemos agora um processo de reinstalação, como o senhor bem disse, né, dentro de um contexto de expansão da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, né, que recentemente, já nos últimos 4 anos, desde que eu entrei na Defensoria para cá, enfim, tem tido aportes importantes por parte do governo do Estado como um todo, enfim, para poder viabilizar essa expansão da nossa atuação. Primeiro, aqui no Noroeste, foi a reinstalação da Defensoria de Unai e, mais recentemente, inaugurou, inclusive, a Defensoria em Paracatu. Ótimo. Aqui, na nossa cidade, nós estamos atuando agora, desde março, desde o mês passado, em praticamente todas as áreas, criminal, execução criminal, infância, saúde, e nas áreas civil e de família. Já para fazer um pequeno recorte, é mais fácil falar o que a gente não está atuando, que é especificamente na área de violência doméstica. Por enquanto, né, também tendo expectativa de podermos, em breve, contemplar também essas outras áreas, e na área de juizado especial. Fora isso, nós estamos à disposição para poder atender, receber toda a população, prestar as devidas orientações. Vamos ao ponto agora. Com relação, pode falar. A pergunta seria, quais são os conflitos mais comuns lá que vocês utilizam esse mecanismo de solução consensual? Perfeito. E a solução consensual, ela está, vamos dizer assim, o ponto fulcral da nossa atuação. Porque a própria lei de organização da Defensoria, que é a Lei Complementar 80, né, ela prevê expressamente que o defensor público, né, como uma função institucional, ele deverá priorizar a solução consensual, extrajudicial dos conflitos. Perfeito. E aí, neste cenário... Só para deixar claro, doutor Carlos, nós estamos falando aqui de algo que vai ser solucionado pelas próprias partes, né, na autocomposição, com a utilização da mediação ou conciliação por um defensor público e sua estrutura. Quer dizer, esse processo, por enquanto, não vai para a justiça. Nós estamos falando de atuação antes da justiça. Exatamente isso. E muitas vezes nem chega à justiça. A ideia é que não precise. As pessoas sempre... Só fazer uma breve explicação muito sintética aqui acerca da diferença entre mediação e conciliação. Então, nós vamos estar fazendo os 2 papéis. A mediação, a atuação do mediador, que muitas vezes vai ser o defensor público, um colaborador ali, supervisionado também, o mediador ele vai viabilizar o diálogo entre as partes. E são essas partes, né, o senhor sabe muito bem disso, mas enfim, falando para o nosso público aqui, esse mediador ele vai propiciar a retomada do diálogo entre aquelas pessoas que está fragilizado por algum atrito, né, que deu origem àquele conflito, àquela lide. Então, muitas vezes ali é para diminuir
os ânimos, né? Uhum. Baixar a poeira, vamos sentar, vamos conversar. Então, o mediador, ele permite ali e ele direciona, mas só para poder viabilizar essa conversa. Já o conciliador, ele tem um papel um pouco mais ativo nesse processo aí, dessa mediação, porque muitas vezes ele vai, inclusive, sugerir, encaminhar uma proposta de solução para aquele caso. Tudo passam pela mesma, mas assim, é uma diferenciação, mas é importante porque parece que é a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença. Sim. E aí o que acontece? Objetivamente, como é que a defensoria funciona nesse aspecto? Chega o assistido com uma demanda lá. Por exemplo, uma mãe tem um filho e aí precisa demandar alimentos, pensão alimentícia, né? Certo. E aí busca a nossa assistência. O primeiro passo que nós fazemos é pegar, obviamente, os dados do genitor, do pai daquela criança, telefone, endereço, e tentar marcar uma audiência de conciliação. Às vezes a própria mãe fala, olha, não, esse aí não tem jeito. E esse aí não tem papo com ele. Esse é um ponto crucial, doutor Carlos, porque as Uhum. pessoas precisam de entender que a solução ela tem que passar muitas vezes pelo diálogo. Tem casos muito graves de violências mais extremas, situações psicológicas muito danosas à pessoa, aí não tem jeito de fazer. Mas na grande maioria, principalmente que o senhor falou, situações de família, né, você tem aquela situação da ponta do iceberg, né, que o conciliador mediador costuma observar. Será que é só aquilo o conflito ou existe algo por trás? Então, por trás dessa revisional de alimentos, certamente tem uma divergência entre os pais lá atrás, Exato. os pais separados colocam os filhos como instrumento de vingança, né, pelo término do relacionamento. Uhum. E às vezes acaba sendo o pedido de alimentos, ou revisionar o aumento de alimentos, né, como um instrumento ali que precisa ser compreendido no seu todo. Né? Sim. E esse é um ponto Uma espécie de crucial. vingança, né? E aí a gente tem que entender muito bem por que a pessoa não quer dialogar. Porque eu acho que a cultura do brasileiro é aquela cultura de que tem que ser uma decisão de um terceiro imparcial que vai substituir a vontade deles. Mas nem sempre isso é bom, porque você às vezes coloca mais lenha na fogueira, né? Exatamente. E se você chegar e conversar e dialogar, pelo menos assim, não vou dizer que chegou a um acordo, Claro. né? Mas você facilitou a comunicação. Exato. Que é um papel que o mediador costuma fazer. De estabelecer a comunicação. Restabelecer aquela conflito, aquela comunicação que não existe e mais. isso já é importante. Né? Já é um primeiro passo importantíssimo. Especialmente tratando-se de demandas como essa, por exemplo, da área de família. Um filho não vai deixar de ser filho, um pai, né? Não vai deixar de ser pai, aquela relação necessariamente ela vai perdurar ao longo do tempo. Então a gente sempre orienta que o mais importante é que, na medida do possível, aquelas pessoas busquem retomar uma relação amigável, amistosa, não precisa ser o melhor amigo, mas enfim, conversar civilizadamente, né? E o que o senhor falou aí também, doutor, é muito, concordo totalmente, na verdade os números nos comprovam isso, né? Nós hoje temos realmente essa cultura da demanda que foi enraizando ao longo do tempo. Sim. Eu vou te processar, nos vemos no fórum, coisa do tipo, né? Enfim. E quanto o diálogo está sempre sendo preterido. E só lembrando que se a pessoa opta, vou levar você no fórum, quero ver você lá no fórum, como tipo assim, uma insistência, às vezes até imatura, mas chegando no fórum vai ter o mesmo procedimento. Vai ter o mesmo procedimento. Mesmas tentativas de conciliação, exatamente. Atuação de mediadores na Sejusc, né? No juiz, na audiência, antes de iniciar a instrução, vai tentar conciliar, vai conversar, vai dialogar. Quer dizer, muitas vezes você acaba, é muito importante encurtar isso. Se o defensor está dizendo que aquele caminho pode ser a mediação, a conciliação, as partes precisam tentar, pelo menos, né? A autocomposição. E a autocomposição, como o senhor bem disse, ela vai colher a vontade de cada um. Ouvir. Claro que nem sempre vai ser possível atender integralmente o que cada um quer naquele caso. Até porque quando nós estamos falando de acordo, cada um vai ceder um pouco em alguma medida. Mas o que acontece? Vamos dar um exemplo prático aqui. Uma partilha de bens. O casal separou, tinha uma casa, um carro, outros bens. O que a lei diz? 50% para cada um. Sim. Se essas partes, antes de qualquer coisa, sentam, conversam, a partir dessa conversa vai ser possível chegar a um bom termo. Olha, isso aqui, eu gosto disso aqui, compensa com aquilo ali, sabe? Porque o juiz, a hora que ele olhar, não sei
Sabe como é que é? Vai ter aquela decisão mais fria, direta e objetiva. Essas considerações que vão ser... Aí é o que a gente fala, o acordo ele permite uma solução mais personalizada naquele conflito, né? Então, assim, que provavelmente vai surtir um efeito lá na frente mais eficaz, mais satisfatório para ambas as partes. Tem também, assim, um ditado, que é uma máxima, né? Que ela tem uma certa razão, mas que eu não concordo totalmente. Sim. Que é aquela de que um mau acordo é melhor do que uma boa demanda, muitas vezes, né? Porque ele coloca em oposição acordo versus demanda. Sim. Como se necessariamente transmite essa sensação de que acordo você está perdendo alguma coisa. Isso é um equívoco. Claro, não tem a sua razão de ser, não existe um conflito pendente, né? As pessoas normais, pelo menos, ficam incomodadas com isso. Isso demais. perde energia, gasta tempo, né? Recursos. Né? A pessoa tem que deslocar, às vezes, para participar de processos mais demorados. Quer dizer, claro que o processo pode acontecer e vai ter que ser solucionado dessa forma em muitos casos. Né? Mas, se puder, né, resolver conforme o diálogo. É isso. Né? E às vezes restabelecer essa relação, porque muitas vezes, por exemplo, uma sentença de alimentos, as pessoas continuam aquele conflito, continuam não se falando minimamente, continua cada um magoado no seu canto. Na verdade, aquele processo judicial, embora tenha colocado fim àquela demanda específica, cada um vai sair dali insatisfeito, né? Muitas vezes, fulano me processou, eu tive que processar, enfim, tem várias consequências dessa decisão de fora. A gente sabe que a justiça hoje atua de forma muito razoável, ouve as partes, também tem esse momento, mas é o que o senhor colocou. É possível, a gente fala da justiça multiportas, né? O que acontece? O judiciário, a porta ainda assim, temos que reconhecer, a porta principal, né? Não tem jeito, assim ainda até pela estrutura e etc. Mas existem outras portas para acessar a justiça, né? Justiça não é sinônimo de judiciário. Exatamente. Justiça no sentido de acesso a direitos, de garantir aquilo a cada um que é seu, né? Vamos usar esse conceito clássico aí. Então, esse acesso à justiça ele pode se dar por outras portas, né? No campo do consumidor, por exemplo, tem as agências reguladoras, PROCON, que muitas vezes não falham nos seus papéis, mas enfim, a gente tem que pensar que existem outros meios para a solução das demandas. Perfeito. E nesse cenário, a Defensoria Pública busca sempre atuar nesse sentido, de trazer as partes, vamos sentar, vamos conversar, ver o que é possível. Se não for possível, vai seguir, a ação vai ser proposta, o outro sujeito, se for da Defensoria, também vai ser assistido pela Defensoria e segue a vida. Em vários casos, você vai ter um defensor de um lado e um defensor de outro. Exatamente. Professor, Carlos, eu queria saber como vocês têm enfrentado a resistência à conciliação e mediação, métodos consensuais em Unai. Ou isso está muito inicial aqui, vocês estão tentando aumentar, melhorar a cultura da população em relação a esses métodos. Existe o fator tempo, que você resolvendo as coisas de forma mais rápida, você está liberado para buscar uma opção na sua vida para progredir e não deixar um conflito pendente. Questões culturais, a gente tem uma dificuldade grande. Sim. Né? Eu percebo, às vezes até no próprio estagiário de direito ali, pessoa que trabalha com isso. Não adianta não, eu falo, primeiro vamos tentar aquela cultura de você chegar com as partes, tem proposta? Tem proposta. Isso. Tem que mudar, né? Porque você tem que fazer uma microintrodução, tem uma abertura, tem que estudar o caso, bem estudado. Exato. Daí a importância da qualificação. Ler, né? Nas entrelinhas e debaixo do nível do mar, né? Não só na ponta do iceberg, né? Tem que olhar embaixo, você entender o conflito como um todo. Né? Mas eu acho que uma dificuldade que eu gostaria que você falasse era aquela que existe uma diferença, não vou dizer simplesmente econômica, né? Mas eu vou dizer uma simetria, um desequilíbrio, né? De informação, de econômico também. Perfeito. Então, porque vocês vão assistir o vulnerável economicamente, muitas vezes contra um que tem uma estrutura bem maior. Perfeito. Isso é um ponto de dificuldade? Doutor, é um ponto que é inerente ao processo, vamos dizer assim. Porque o que acontece? O defensor público, ele está ali também, a Defensoria Pública como um todo, está ali também para garantir que aquela pessoa vá ter o seu direito
garantido, né, assegurado. Hum. Em hipótese alguma, o defensor público vai forçar, direcionar aquela pessoa para firmar um acordo que lhe seja totalmente desfavorável, colocá-la numa situação injusta. Primeiro, essa questão da informacional e mesmo jurídica, às vezes a outra parte está assistida por advogado, então a gente consegue fazer uma equiparação nesse sentido. Primeiro, explicar para aquele assistido, para aquela pessoa que nos procurou, o que diz a lei, o que diz a jurisprudência, qual que é o entendimento sobre aquela questão que ela está nos trazendo. Se assegurar que eles compreenderam. Isso, exato. Então, assim, explicar, mas, sobretudo, também ouvir-los, né? Para ver se realmente houve aquela compreensão daquilo que nós estamos explicando. Transparência. Dizer, não é só ler o acordo, é dizer o seguinte, ler o acordo, explicando e perguntar o que você entendeu sobre esse acordo. Porque se a pessoa não falar o que ela ouviu, pode correr o risco dela assinar algo que ela não entendeu. Total. Eu mesmo costumo insistir. Às vezes pergunto, entendeu? Aí você fica olhando assim. Você explica de novo. Pode falar. Exatamente. Explica de novo. Porque, assim, sobretudo, é uma realidade, né? Que nós temos ainda, assim, de um público que realmente, às vezes, tem pouco acesso à escolarização. Perfeito. Etc. Quando isso acontece, se algum familiar chegar lá, mesmo não sendo parte, você escolhe alguma assinatura ali, alguma informação, permitem que eles ajudem nesse aspecto também? Com certeza. Ótimo. Logicamente, a pessoa que foi indicada ali, não é raro acontecer, especialmente com pessoas mais idosas, né? Então, assim, essa semana mesmo, teve uma situação dessa, eu tive que reagendar um atendimento que estava bem complicado de atender, e aí a pessoa veio e a gente conseguiu compreender a demanda. E, às vezes, doutor, também, não só aquela pessoa que chega ali para propor, que está com uma demanda, ela que vai atrás. Às vezes ela foi procurada. Sim. Às vezes a pessoa foi intimada para apresentar uma contestação, né? Uma defesa no processo. E aí a pessoa vai nos procurar e a gente vai chegar, vai ler, vai entender aquele caso ali. E às vezes, não são raras as vezes, em que o nosso papel é dizer, olha, essa pessoa tem razão. Perfeito. E aí, a partir disso, talvez seja possível a gente tentar aqui ver a questão de prazo, alguma outra situação que consiga viabilizar melhor o cumprimento, mas o fato é que você vai ter que, de fato, cumprir isso que está sendo demandado aqui. O espaço que a gente tem é do como, né? Talvez do quando ali, mas enfim, muitas vezes o nosso papel é também dizer que a pessoa não tem direito. E tanto seja para propor, seja quando ela está sendo demandada judicialmente. E lembrar que isso faz parte da justiça, né? Dizer que o próprio cliente, entre aspas, o assistido não tem aquele direito, ele foi atendido. Foi atendido. Porque educação em direitos também está na lei também, que a gente tem que prestar. E quando a gente fala, por isso que tem uma diferença, doutor, entre assistência jurídica e assistência judiciária. Perfeito. Assistência jurídica é esse conjunto mais amplo. Às vezes é prestar uma orientação. É um combo, né? É um combo. De atividade, de instrumentos. Exatamente. Que você pode assistir e muitas vezes dizer, olha, isso que você está demandando não encontra respaldo na lei, nem na jurisprudência. E a pessoa sai dali também conformada. Pensava, agora está esclarecido, segue a vida. Né? Porque também, às vezes, a pessoa ficar com aquilo na cabeça, eu podia, está na dúvida também, estamos lá à disposição para isso também. Maravilha. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista com o Dr. Carlos Eduardo, defensor público aqui no UNAI. Quanto tempo você está aqui no UNAI, Dr. Carlos? Vim para cá no meio de 2022, já estou indo aí para 3 anos um tempinho na já comarca. Aqui, né? Hoje a defensoria está completa, com todos os defensores. Doutor, nós ainda temos, pela previsão, né? Nós temos a necessidade de ainda mais um defensor, exatamente porque aí a gente vai conseguir atender todos. Mas, assim, existe o cargo, falta preencher essa vaga. Nós estamos... Por enquanto são em 3. Doutor, e o senhor falou também, por enquanto estamos em 4. 4 defensores. Isso. Eu, doutor Antônio, um abraço para os colegas, Rafael, também chará do senhor e o Bruno. 2 que chegaram agora com gás total do último concurso, então estamos à disposição. E tem mais uma previsão também, que é o seguinte, aqui em Unai, nós estamos junto à administração da Defensoria em Belo Horizonte, a Defensoria tem instalado em algumas unidades um centro de mediação e conciliação. Ótimo. Então, assim... Seria o equivalente a Sejusc do Judiciário. Exato. E aí vem ali determinados colaboradores, uma estrutura simples, né? Mas assim, que vai ser específica para isso, específica também para tratar
de direito de família. E aí a gente entende, a gente já viu a questão de números e etc. Pela demanda que a gente está tendo aqui, a gente vai atingir esses requisitos lá e, dando tudo certo aí, no segundo semestre a gente vai ter esses dentro da própria defensoria no centro de conciliação e mediação. E hoje esses sistemas, né, de solução consensual, ele é muito antigo, ele vem antes da Bíblia, antes de tudo quanto é tipo de culturas, né, é muito antigo mesmo. As pessoas, em algum momento a gente se perdeu em relação a isso, tá? Pela estrutura do Código de Processo Civil de 73, que foi substituído pelo atual, né, de 2015, 16, e agora nós retomamos, né, essa de forma mais incisiva, né, principalmente a partir da resolução 125 de 2010 do CNJ, nessas práticas. E hoje a própria lei de mediação admite mediação na fazenda pública, município, estado, união, qualquer tempo, né? A qualquer tempo, né? É uma prática que hoje é o principal foco para desafogar o Poder Judiciário e trazer celeridade, segurança, personalidade, né, naquela solução, né, que precisa ser tomada. Eu vou agradecer ao Dr. Carlos, né, e perguntar aqui a última mensagem final, né, sobre a Defensoria Pública e Unaí, algum aviso que você queira colocar, e esteja aqui sempre à disposição. Nós estamos sempre à disposição para receber tanto o senhor como os outros demais membros da Defensoria Pública, para a gente conversar sobre sistemas que são modernos e são necessários. Obrigado, doutor Carlos. Perfeito, doutor. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, pelo espaço. E aqui falando em nome da Defensoria Pública, agradecer aos ouvintes do CBcast. E, bom, a Defensoria Pública aqui de Unaí foi reinstalada, agora nós estamos com quase força máxima, né? Então, assim, eu particularmente fico bastante satisfeito em ver a Defensoria com bastante movimento. A nossa instituição ela existe exatamente para receber as pessoas, para acolher e encaminhar para aquela solução que seja a mais adequada para aquele caso que ela nos apresenta. A nossa orientação, muitas vezes direcionada para a conciliação, para a mediação, ela não é, de forma alguma, uma forma de querer fugir da nossa atribuição. Pelo contrário, é mais fácil para nós, muitas vezes, propor uma ação, distribuir uma inicial. Mas nós entendemos, né, enquanto instituição, estudos, enfim, tudo que está relacionado, que a solução consensual, conversada, dialogada dos conflitos, ela permite uma solução mais, como bem disse o doutor aqui, mais rápida, mais célere, vai direcionar, tentar, na medida do possível, atender os interesses específicos de cada um, e aí fechando com aquele dito popular. Também tem uma chance maior de a pessoa cumprir aquilo que foi acertado ali, que, como dizem, combinado não sai caro. E a solução negocial tem por finalidade exatamente que as pessoas cheguem a acordos que sejam factíveis e que levem a solução satisfatória para ambas as partes. Agradeço mais uma vez e estamos à disposição para atendê-los. Um grande abraço a todos. Grande abraço, até a próxima.